que eles iriam gerar um filho. Este filho chamar-se-ia Sansão. A Bíblia diz que ele passou a servir a Deus parcialmente. A vida de Sansão não era uma vida fácil, era uma vida cheia de regras, era uma vida completamente voltada a obedecer a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste dia que se chama hoje, te deixar um conselho muito relevante. Nunca perda as suas forças de buscar a Deus. Porque quando tu perder as suas forças de buscar a Deus, você perderá a visão das coisas de Deus. E, em consequência, você perderá a sua vida espiritual. Quero ler o texto de Juízes, capítulo 16, versículo 16, até o versículo 19, que vamos falar sobre o dia em que Sansão, o poderoso juiz de Israel, falou demais, abriu o seu coração, descobriu o seu coração para aquela que era inimiga do próprio Deus, do povo de Deus, e uma armadilha para destruir a vida de Sansão, uma mulher chamada Dalila. Juízes capítulo 16, versículo 16, o texto diz assim: E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou-a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele toda a sua força. De forma resumida, sabemos que Deus um dia falou com Manoá, o pai de Sansão, falou também com a sua mãe, que eles iriam gerar um filho. Este filho chamar-se-ia Sansão, e ele seria o libertador de Israel. Livraria Israel das mãos dos filisteus, um povo inimigo de Israel, que afligia aquele povo. E a Bíblia diz que Sansão nasceu conforme a vontade do Senhor. Cresceu aconselhado e educado pelos seus próprios pais, até que Sansão tornou-se um jovem, até que Sansão tornou-se um homem, que começou a conhecer as suas próprias vontades e a se dedicar a fazer a elas uma por uma. A Bíblia diz que Sansão, na sua mocidade, ao invés de servir ao Senhor de forma integral, com comprometimento, com muita dedicação, a Bíblia diz que ele passou a servir a Deus parcialmente. Ou seja, hoje ele fazia a vontade de Deus, amanhã ele fazia a sua própria vontade, depois de amanhã ele fazia a vontade do inimigo. Deus o havia chamado para ser um nazireu. O que era um nazireu? Era um homem totalmente consagrado ao Senhor. Era um homem que vivia para servir a Deus de forma integral, de forma constante, de forma absoluta. O nazireu, ele vivia debaixo de restrições. Ele não podia fazer as coisas que os demais homens faziam. A vida de Sansão não era uma vida fácil. Era uma vida cheia de regras. Era uma vida completamente voltada a obedecer a Deus e a fazer a sua vontade. Sansão não podia fazer as coisas que os homens comuns faziam. Sansão não podia ter as coisas que os homens comuns tinham. Sansão não podia ir a alguns lugares, não podia comer algumas coisas, não podia beber algumas coisas, não podia se dar ao luxo de fazer algumas coisas, porque ele não era um homem comum, ele era um ungido de Deus, ele era um nazireu de Deus, ele era um homem que foi nascido, projetado pelo próprio Deus. Quão grande era o privilégio de Sansão. Mas, mesmo sabendo de tudo isso,
ele servia a Deus de forma parcial. Fazia a vontade de Deus só de vez em quando. Servia a Deus só quando ele queria. E ele acabou caindo nas mãos de uma mulher chamada Dalila. Uma mulher que persuadiu ele. Uma mulher que enganou ele. Uma mulher que vendeu a ele para ser escravo dos filisteus. E a Bíblia diz que aquela mulher importunava Sansão de dia e de noite. Aquela mulher satisfazia os desejos carnais de Sansão. Aquela mulher realizava todas as fantasias, cumpria todos os desejos carnais de Sansão. Mas aquela mulher tinha um objetivo: destruir a vida dele, acabar com a vida dele, pois era uma mulher enviada pelos filisteus, era do povo filisteus. Meu querido, quando nós não negociamos com Deus, nós negociamos com o inimigo. Quando nós não damos lugar a Deus, nós damos lugar ao nosso inimigo. Quando nós não nos entregamos completamente à vontade de Deus, nós seremos entregues nas mãos dos nossos inimigos. E isso aconteceu com Sansão. Aquela mulher enganou ele, aquela mulher persuadiu ele, aquela mulher molestou a vida dele, aquela mulher deu para cima dele, enquanto ela não descobriu o segredo de Sansão, enquanto ela não descobriu o motivo da força descomunal que Sansão tinha, ela não sossegou. Mas a Bíblia diz que houve um momento em que Sansão se irritou, em que Sansão, como diz, chutou o pau da barraca. Sansão se esqueceu de quem ele era diante de Deus. Sansão se esqueceu da sua intimidade com Deus. Sansão se esqueceu de quem ele era perante o Senhor. E ele descobriu o seu coração. Ele revelou o seu segredo para aquela mulher. E a Bíblia diz que caiu ele nas mãos dos seus inimigos. Cortaram as suas tranças. A Bíblia diz que a sua força se foi. Quando Sansão perdeu as suas forças de servir a Deus, de buscar a Deus, ele perdeu também a sua visão. Porque a Bíblia diz que, tendo os inimigos cortado o seu cabelo, logo em seguida eles furaram os 2 olhos de Sansão. E logo em seguida, Sansão acabou morrendo para poder cumprir o seu propósito na terra. Então fica para mim e para você essa lição. Se nós perdermos as forças de buscarmos a Deus, o inimigo vai cegar os nossos olhos, nós vamos perder a visão das coisas de Deus e acabaremos morrendo espiritualmente. Guarde essa palavra no teu coração, guarda esse alerta para toda a sua vida. Ainda que as tuas forças sejam pequenininhas, ainda que você esteja num momento de fraqueza espiritual, não deixe de buscar ao Senhor. Mantenha-te na presença do Senhor, mantenha-te obedecendo ao Senhor. Não perca suas forças de buscar a Deus, porque você vai perder a visão das coisas de Deus e vai acabar perdendo a sua vida espiritual. O teu Deus te chamou, o teu Deus te ungiu, o teu Deus te consagrou, o teu Deus conta com você. Não se entregue aos desejos da carne, não se entregue à vontade do inimigo. Seja um homem de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja verdadeiramente um ungido de Deus, um nazireu, um consagrado ao Senhor nosso Deus, e Deus realizará grandes obras em favor da sua vida e através da tua vida para louvor e glória do nome dele. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.